Oi pessoal, eu sou o Rogério Baltazar, vamos para mais um vídeo nesse canal. Antes de mais nada, deixa o like se gostar do vídeo, compartilha, se vai ver no YouTube aí, se compartilha e tal. Me segue no Instagram, CC Rogério Baltazar, no TikTok, CC Rogério Baltazar, enfim. Me segue nos outros canais aí. E se gostar do vídeo aí, dá o like, se puder compartilha e tal. Hoje vamos falar um pouco do que é como identificar um bom professor. Um bom professor de karatê, eu tô falando, tá? Um bom professor de karatê. Assim, para o leigo, para os pais que são leigos, que não entendem, acaba sendo um pouco difícil mesmo, né? Só que assim, eu vou dizer a minha opinião. O bom professor de karatê não é necessariamente o professor que puxa um aparador de chute, que puxa uma sequência puxa uma sequência de chute ali e um negócio mais aeróbico ali, vamos lá, um treino mais puxado, vamos dizer assim, né? Claro, o professor tem que fazer esse tipo de treino também, né? Mas isso não diz se ele é um bom professor ou não, de karatê, tá? Falando de karatê. O que diz se ele é um bom professor de karatê ou não? E aí, só quando a pessoa entende um pouco de karatê, que a pessoa vai conseguir identificar isso aí também, né? De maneira correta. Um bom professor de karatê é aquele que sabe puxar uma técnica boa. Não o que sabe, no caso do Karate Kyokushin, puxa calejamento, puxa tal, puxa parador de chute e tal. Isso aí, qualquer academia de kickbox vai ter, entendeu? De Muay Thai vai ter, porque é só esse tipo de treino. Agora, quando o professor puxa uma técnica, um Kihon, principalmente o Dogeiko, você que puxa de níveis diferentes para cada faixa, sabe puxar de diversos níveis, sabe, óbvio, né? Tem que saber, né? Falar dos golpes corretamente. Consegue responder os alunos quando o aluno faz uma pergunta técnica. É diferente de você responder ao aluno quando o aluno faz uma pergunta de luta e tal, né? Muitas vezes acaba sendo de maneira subjetiva. Agora, quando o aluno faz uma pergunta técnica, o professor sabe responder. Não, o professor tem que saber tudo também, tá? Tem coisas que às vezes pode perguntar, o aluno pode não saber, o professor pode não saber, claro. Né? Ninguém sabe tudo, mas na maioria das vezes o professor consegue saber e consegue instruir o aluno. Instruir o aluno para ele fazer melhor, consegue responder o aluno. Isso, na minha opinião, é ser um bom professor de karatê. Tem que saber puxar uma técnica, puxar um kihon, puxar. Então e às vezes o professor acaba, às vezes o aluno, quem vai colocar o aluno no karatê, o professor acaba puxando muita, muito aeróbico e tal, vamos lá e tal, treino mais assim, mais dinâmico, vamos dizer assim. E às vezes as pessoas acabam achando que é um bom professor. E não, como eu disse, não necessariamente. Pode ser que seja, claro, mas não é isso que torna ele um bom professor. O que torna um bom professor de karatê é saber puxar uma técnica boa. Eu no lugar que eu dou aula atual, o principal lugar que eu dou aula hoje é um clube, um grande clube daqui da minha cidade. E hoje eu tenho, graças a Deus, por volta de 100 alunos lá, né? Vai fazer 5 anos que eu tô lá, muito legal, gosto muito de lá. Quando fui dar aula lá, me pediram para fazer uma aula teste. Já tinha carteira lá antigamente, né? E tinha alguns alunos que eram graduados, que treinavam antes, né? Isso foi bem na época da pandemia. E daí me pediram para dar uma aula teste, né? E eu achei, quando fui dar essa aula teste, eu achei que ia ser uma aula para criança e tal, né? E eles falaram que iam levar alguns alunos, filhos dos sócios, né? E eu achei que era que quando eu cheguei lá, eram adolescentes, né? Que estavam, mas esses adolescentes eram 4 faixas marrons. Era, eram 3 meninas de 12, 13 anos e um menino de 15 anos que já estava pegar preto em outra academia, que já treinava lá. Então na hora eu pensei, pô, se eu, o treino fui pensando lá, foi um treino infantil, né? E que daí seria uma coisa mais dinâmica e tal, né? Só que na hora quando eu vi os faixas marrom lá, na hora eu tive essa sagacidade de. Não, vou ter que dar um treino técnico. Eu dei um treino assim de chute e tal também, né? Mas dei uma boa parte do treino técnico. Porque eles colocaram faixas marrons lá pra fazer minha aula, porque queriam saber se eu realmente sabia, né? Se eu realmente sabia. E ainda que sejam faixas marrons adolescentes, né? São faixas marrons, né? Porque não sabia se eu sabia. Então eu dei uma aula técnica, dei uma aula de Idogeiko, puxei do Geico, aluno faixa marrom mais velho, ele me fez perguntas ali que eu sabia responder, né? Então
Então, assim, o professor tem que estar preparado para dar uma aula técnica. O professor de karatê bom é aquele que dá uma aula técnica boa. Eu, quando começo a preparar alunos meus para dar aula, porque independente do aluno, o aluno pode falar, pô, mas eu não vou ser professor de karatê. Mas independente disso, o aluno, quando ele chega na faixa preta, ele tem que saber dar uma aula de karatê. E aluno meu tem que saber dar uma aula técnica de karatê, porque é uma aula, como eu disse, qualquer aluno vai saber dar uma aula puxando um aparador de chute, puxando umas coisas bem dinâmicas, isso aí qualquer aluno vai saber fazer. Qualquer um vai saber fazer, qualquer um que tem um pouquinho de noção vai saber fazer. Agora a aula técnica, não, aí o aluno tem que, se o aluno consegue puxar uma aula técnica, ele já tá um pouco mais preparado. Então, bom, essa é a minha opinião. Diz aí qual é a sua opinião, como ter alguma maneira de identificar um professor quando o professor é bom ou não. Ou se não tem, segue essa dica aí, tá? Até mais, os!